Olá a todos, o meu nome é Erika Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O Papo de Comprador é um programa do Procurement Club que traz assuntos relevantes com pessoas que são referências no mercado num ambiente descontraído para você, comprador. Olá, pessoal. Eu sou André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O Papo de Comprador de hoje, nós temos o tema compras de facilities. Nós vamos discutir aqui nesse episódio as melhores práticas, como o momento atual está afetando essa questão das compras de facilities e grandes dicas de como atuar como compras para tirar o melhor proveito das mudanças que o setor está passando. E os patrocinadores do Papo de Comprador são Avipan, Viagens Corporativas e Eventos, Versani Sandrini, Level, Soluções Especializadas em Procurement e conta com o apoio de RCO Online. Olá, pessoal. Bem-vindo à parte 2 desse episódio de contratação de facilities. Eu queria retomar esse episódio agora, fazendo um gancho com a parte 1, que a gente terminou falando sobre a questão do home office. Então, eu queria voltar a esse assunto, né? Mas colocando uma perspectiva nova, eu queria ouvir de vocês o seguinte: o quanto a questão do home office trouxe um desafio de aumento de complexidade para o gestor de facilities, para o comprador de facilities, em função de uma eventual descentralização das pessoas de grandes centros, né, onde eles estavam próximos das empresas, né, dos offices, né, mas agora esse home estando um pouco mais descentralizado, quanto isso pode, ou se é que trouxe, na visão de vocês, alguma complexidade adicional. Bom, eu queria começar contigo, Luana, por favor. Legal. Acho que a gente, dentro do Mercado Livre, trabalha a área de facilities, não só atendendo os escritórios, mas atendendo toda a logística também, né? Todos os espaços logísticos, os sites de diferentes tamanhos que nós temos aqui no Brasil, para garantir a entrega aí, que a gente fala no dia seguinte ou até no mesmo dia, né? Então, acho que foi uma estratégia da companhia alguns anos atrás, estruturar, né, essa distribuição no Brasil, de como a gente organizaria os espaços, né? Então, hoje a gente tem alguns espaços que são menores, logísticos, espalhados em cidades, assim, que eu confesso que nem sabia que existia o nome. Você pega o nome ali, lá no Nordeste, no Sul, eu falo, nossa, tá bom, então nós vamos abrir ali um site. E é o desafio, seja do time de facilities para preparar isso, porque aqui, né, dentro da companhia, a gente também trabalha com a obra do espaço, né, fazer a reforma, preparar esse espaço para o negócio, para o nosso negócio, na formatação que a gente precisa, e, obviamente, do comprador nesse momento, né, porque a gente começou a abrir muitos sites. 2020, assim, eu tinha semanas que eram sprints de 6 aberturas por semana. Então, foi algo super desafiador, e ainda está sendo, porque a gente continua abrindo numa velocidade muito grande, e em algumas regiões que a gente não tinha um imóvel adequado. Então, o desafio do comprador, junto com a área de facilities, para pensar no espaço, estruturar a melhor forma de contratação, seja da construtora que nos apoia para fazer a reforma, seja do pós-entrega da obra desse espaço, para garantir serviços de limpeza, serviços de entregas de insumos de higiene, por exemplo, então, espalhados em mais de 70 sites. Então, um desafio aí para começar a pensar grande e estruturar, porque o nosso território nacional ele é muito vasto e a gente tem diferenças muito grandes de região para região, né? Então, determinados tipos de contratação na região sul não funcionam do mesmo jeito que na sudeste ou na nordeste. Então, a gente tem que se adaptar. Então, foram muitas discussões internas para a gente alinhar indicadores, para a gente alinhar KPIs, porque os nossos contratos aqui também com o time, discutido com o time de compra, tem também indicadores de performance, né, onde o prestador de serviço vai fazer X tempo, em X horas, com X pessoas. Assim, então, também e entender que cada região tem uma particularidade diferente, né? Eu mencionei no episódio anterior o tema dos transportes, né, da nossa situação em relação a transporte público, o quanto o governo, enfim, não sei, a gente vive fazendo vários protocolos, mas no fim do dia o trem, o metrô e o ônibus estão lotados. Do nosso lado, como companhia, a preocupação de olhar para isso também, né? Então, imagina
fretado para quem está indo para o site, é um funcionário do Mercado Livre, é um entregador, é alguém que empacota, porque esse tem que ir para lá, ele não está fazendo home office, né? Ele vai para o site, né? E aí é um site numa cidade super com pouca infraestrutura, e aí a gente tem que preparar um fretado para levar ele até lá, e ele trabalhar, e, enfim, no fim do dia voltar com turnos, né, 24 horas, porque a gente trabalha 24 horas na logística. Então, assim, foi um desafio. E aí a preocupação no alinhamento entre facilities e compras para estruturar esses times, né? Então, a gente tem discutido muito o que a gente chama de LPU, né, as listas, para que a gente possa fazer temas mais estruturados, frentes mais estruturadas, porque senão a gente fica só trabalhando com negociação spot. A gente viveu esse desafio em 2020, teve muita situação spot. E a gente agora tem começado a olhar, porque essa dinâmica de crescimento e descentralização, como você mencionou, ela vai continuar em 2021, e aí é um desafio não só na velocidade da gente entregar isso rápido para o negócio, porque a gente às vezes abre um site em 45 dias, do zero, ele sai, vamos imaginar assim, um imóvel que não era para ser um galpão de 2.000 metros quadrados, ele era uma quadra poliesportiva, ele vira um galpão em 45 dias. Então, a gente tem que pôr tudo para funcionar ali. Então, eu acho que o ponto aqui é para a gente refletir, porque, de uma certa forma, a gente está saindo dos grandes centros, mas em centros menores a gente vai ter outros desafios para ajustar essas dinâmicas e poder entregar aí de acordo com o negócio que a gente trabalha e os focos e prioridades que a gente tem. Não sei se eu respondi toda a pergunta, mas pensando um pouco na experiência que a gente tem vivido lá de cá, acho importante compartilhar isso aqui com Obrigado, você. Luana. Obrigado. Marcelo, eu queria te passar a mesma pergunta, mas eu só, antes queria fazer só um comentário. Na semana passada, na parte 1, você citou um exemplo interessante de um setor que está encolhendo nessas extremidades, né, que é o caso dos bancos, né, que você citou. Agora a Luana está trazendo uma outra visão do setor, no caso, né, que a empresa que ela trabalha aqui, que está crescendo, né, numa outra dimensão. Na tua visão, está havendo uma readequação no país, vamos dizer assim, da questão do perfil desses sites? Como é que você enxerga esse movimento em função disso? Marcelo, antes até de você responder, eu quero colocar mais um ponto aqui. Aí você já responde tudo de uma vez. Pergunta de prova. Então. Pergunta de prova. É a questão do cascateamento, né? Porque a gente está falando do espalhamento, né? De empresas que estão encolhendo e empresas que estão crescendo. E um outro ponto, quando a gente fala de espaços também, é o cascateamento, né? Empresas que estavam num espaço maior, que vem para o menor, a que estava no menor vem para o menor ainda, e assim vai, né? Então, em relação aos imóveis, se vocês sentem isso, Ajuste, né? esse ajuste, e como também a questão de facilities acaba tratando, né, do espalhamento, do encolhimento e do cascateamento, né? Então temos aí facilities para todos os lados. Facilities, né, se adaptando, sendo super flexível com tudo. É isso daí, Marcelo. Obrigado. Ficou fácil, Marcelo. Só pergunta fácil. Não, eu entendo o seguinte, o modelo está mudando, como eu falei lá no primeiro bloco, semana passada, está mudando, a gente está enfrentando aí uma nova situação onde a gente precisa ter uma solução diferente, e isso está sim, Érica, acontecendo. A pulverização é maior, essa migração muitas vezes aí para o interior, aí todo mundo sabe que está na mídia, uma grande corretora está mudando a sua sede para uma cidade do interior, com todo mundo, todos os seus X mil funcionários lá, não me lembro agora o número exatamente, mas é uma decisão da direção de mudar. E eu tenho certeza que essa mudança, ela, para muitas cidades do interior, vai gerar muitas oportunidades de desenvolver o mercado imobiliário corporativo, desenvolver a parte das empresas de facilities que vão ter que atender essas empresas que estão migrando. Ou seja, são muitas variáveis. Essa variável, a questão de ocupação de espaços, ela é extremamente relevante, está mexendo com o mercado e está, se por um lado está tirando
algumas oportunidades das grandes metrópoles, vai gerar oportunidades também nas cidades menores. O que eu queria colocar aqui a gente, como profissionais aí, atuantes no mercado de facilities, como é que a gente captura essas oportunidades, né? Eu entendo que o facilities, nessa nova ordem, ele vai está sendo provocado, como já acontecia muitas vezes eu chegava na frente do cliente, o cliente falava, pô, o que você vai trazer de inovação para a gente? É sempre essa demanda, né? E que as empresas como um todo, eu me incluo entre elas, tinham muita dificuldade. Falaram, pô, eu vou inovar no facilities? É aquele negócio muito presente, né? de entrega física, né? Tá lá no local. E eu acho que tem aí, talvez seja até um material aí, subsídio para uma nova sessão, onde a tecnologia vem a ajudar nesse aspecto. Hoje, a gente sabe que a gente tem aí a internet das coisas, a gente tem o Big Data, tem uma série de oportunidades de implementar tecnologia no facilities, e essa pulverização que a Érica colocou exige essa solução mais tecnológica. A gente tem olhado muito para esse lado. A empresa que eu decidi me juntar 4 meses atrás, um dos motivos de eu ter tomado essa decisão é que dentro da holding a gente tem uma empresa de tecnologia, e essa empresa facilita soluções para as outras empresas do grupo, inclusive a que eu sou diretor-geral hoje, a ANEL, que é uma empresa de manutenção. Então, de novo, talvez eu tenha enveredado aí pelo lado da tecnologia, mas eu entendo que a tecnologia, para essa questão da mudança de modelo, ela é fundamental. Ela é fundamental. A gente não tem como trabalhar facilities no grau de pulverização que ele tem hoje, sempre teve, inclusive, né? Hoje está sendo intensificado. A gente não tem como trabalhar isso sem o suporte da tecnologia. Graças a Deus, a gente tem aí a tecnologia desenvolvida. Esse aqui, a gente está fazendo aqui essa sessão virtual, é uma prova disso, e ela está aí à disposição dos profissionais de facilities para inovar e fazer diferente e rentabilizar esse negócio. Obrigado, Marcelo. E você, Leia, como você vê esse ponto aí que a gente está discutindo? Olha, eu acho que tudo que o Marcelo e a Luana falou é exatamente isso. Eu gostaria de adicionar, acho que 2 pontos são 2 experiências. Eu conversei com um head de facilities dos Estados Unidos, que trabalha numa empresa de comunicação. Ele falou, olha, estamos adiantando aqui a vacina e todo o pessoal está voltando para o escritório. Aí você vai num outro local, eu estava também conversando com o head de facilities da indústria alimentícia semana passada, e eles estão com um projeto para ser entregue agora em agosto, que é para a volta de todos os funcionários, com a diferença que, como ela é uma holding, ela tem várias empresas. E agora todo o corporativo eles vão unificar num único escritório. Isso por quê? Por uma questão de custos. Então, o que a gente está observando, na verdade, primeiro, teve um amadurecimento muito grande em termos de governança com essa pandemia, se viu possibilidades que antes a gente não prestava muita atenção, a exemplo, né, de você trabalhar em home office, só que não esquecendo que a questão do home office tem toda uma questão legal aí, principalmente trabalhista, que não está bem resolvida, e precisa tomar muito cuidado com isso. Mas o que eu quero falar é que cada empresa, cada negócio tem uma demanda diferente. Então, e hoje, quando você vai para compras, por exemplo, o que acontece? As empresas, principalmente as que não estão bem, a gente está numa pressão sobre custos, é uma pressão sobre margens, as empresas precisam de margens melhores, precisa refazer processos, precisa reinventar um monte de coisa, e, ao mesmo tempo, a gente está perdendo muito em termos de qualificação de pessoas, né? A gente tinha aí a mão de obra muito legal, mas aí vem a crise, o pessoal manda metade das pessoas embora, acabam achatando salários, isso também complica, isso traz alguns impactos aí, principalmente na área de compras, e eu acho que a área de compras, no final, ela acaba meio falando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque as empresas precisam manter a sua rentabilidade, elas precisam sobreviver.
e para essa sobrevivência elas precisam tomar algumas atitudes. Uma atitude, eu vou para home office, eu não vou para home office, eu faço aquilo, eu vou crescer, o que eu vou fazer, onde eu vou trabalhar, vou fechar as portas, o que eu vou fazer? E, normalmente, tudo isso está atrelado a quanto que a gente tem na mesa, né? Qual está sendo aí o resultado do negócio. Então, acho que precisa se observar muito isso. Mas uma questão que eu acho que é bastante importante a gente estar bastante atento, principalmente a área de compras, que antes, né, no geral, existia uma compra de... Primeiro que compra de produto é uma coisa e compra de serviço é uma coisa totalmente diferente. E quando a gente fala de compra de facility service, não tem nada a ver eu ir lá e comprar uma caneta BIC, né? Eu sempre falo, uma caneta BIC entrega tudo, ela entrega inovação, ela existe há muito tempo e ela escreve, super legal. Quando eu falo em serviço, é uma coisa totalmente diferente. Então, a primeira coisa, acho, dentro da área de compras, acho que é separar bastante essa questão de como que eu estou comprando os serviços, na verdade, e dentro, na verdade, do desenho aí que o nosso negócio está trabalhando. Então, eu chamaria muita atenção aí, porque quando eu falo, por exemplo, em compras na área de facility service, quando eu falo para você, olha, eu vou comprar limpeza, por exemplo, hoje eu não estou falando em comprar limpeza porque eu estou no momento de pandemia, hoje eu falo em comprar biossegurança. Então, mas o que eu de compras entendo sobre biosseguranças? Então, eu tenho que ir ao mercado, convidar 2, 3 fornecedores, entender o que esses clientes entendem como biossegurança e ver qual desses fornecedores podem resolver a minha dor, a dor da necessidade do meu negócio. E sempre lembrando que cada negócio tem uma demanda totalmente diferente e um perfil diferente. Então, às vezes, a gente começa a generalizar, né? Todo mundo está indo para home office. Será? Talvez não. Então, acho que tem que observar, né? É muito particular. Cada empresa é uma coisa, cada segmento é totalmente diferente. Então, eu chamaria a atenção para isso. E mais outra coisa, né, que eu estava falando, né, quando a gente fala em compras, a regra era, né, preço, qualidade e prazo. E hoje tem uma regra que é essencial, que precisa fazer parte da contratação, que é a gestão de risco. O que eu estou comprando? Qual que é o risco que eu estou comprando? Principalmente porque, infelizmente, isso é uma realidade, todo mundo sabe, a gente vive o tempo inteiro aí sendo achatado por uma questão chamada menores preços. E menor preço também significa, às vezes, menor qualidade e significa também um risco muito maior. Então, acho que é ter uma visão sistêmica, né, para saber qual é o risco que eu posso correr, principalmente quando a área de compras faz uma contratação, às vezes, como a gente teve aí, agora com a questão da pandemia, foi se comprando um monte de coisa, tudo atordoado, precisa comprar álcool, precisa comprar um monte de coisa, precisa entregar, e às vezes a gente comprou coisas desnecessárias, né? Então, compra também, precisa observar isso. E a gente tem que também, acho que às vezes, ter a humildade de falar assim, poxa, eu não entendo sobre isso. Quem que entende? Vou chamar essas pessoas aqui para entender, até porque eu possa fazer o escopo de compras mais adequado e fazer a coisa certa para também não ter o desperdício. Mesmo porque, né, antes a gente comprava no longo prazo, né, a gente hoje só compra aquilo que a gente precisa. Então, também essa forma de compras, ela mudou um pouquinho. Então, eu acho que o pessoal da área de compras de facilities aí tem um grande desafio, que é incluir aí a questão da gestão de riscos dentro desses pilares, que antes eram 3, né? Prazo, qualidade, custo, e agora não, acho que sempre foi, mas a gestão de risco ela é muito importante hoje na contratação de serviços de facility service. Excelente, excelente, Léa. Obrigada. E agora, né, dando continuidade, o Marcelo trouxe, né, o assunto das tecnologias, já teve um spoiler, né, sobre as questões das tecnologias, mas a gente quer aprofundar um pouco mais esse assunto, né? Então, a gente queria saber, na opinião de vocês, como, né, que as tecnologias e a indústria 4.0 estão impactando ou transformando a área de facilities, né? O que vem por aí, qual é o buzz do momento, né, nas tecnologias aí que impactam facilities, o futuro disso, para os compradores ficarem bem atentos aí às novidades. E já que você trouxe o assunto anteriormente, Marcelo, vamos começar com você. Vamos lá. Então, como eu citei, eu hoje estou trabalhando numa holding onde tem 3 empresas, uma é de call center, uma de manutenção, que é a que eu estou liderando, e uma de tecnologia. E isso, para mim, é um privilégio enorme, porque a gente tem dentro de casa aquilo que normalmente os meus concorrentes têm que sair para contratar, né? E o papo é muito rápido. O CEO dessa empresa de tecnologia se chama Solvin,
senta do meu lado e a gente bate bola ali o dia inteiro de como achar soluções para o facilities, não só para o facilities, como a manutenção industrial, que a gente faz aí há muito tempo e bastante. E ali a gente tem descoberto ali aplicações das mais variadas possíveis para ajudar o facilities a se tornar uma atividade diferenciada, com inovação e com eficiência. Tá? Hoje, então, basicamente, o que a gente tem que olhar quando a gente fala de tecnologia? A gente fala o sistema, os dados e a internet das coisas. A internet das coisas hoje facilita muito, porque quando a gente fala aí da inovação em cima do facilities, a gente está falando aí da pulverização dos sites, você não consegue ter mais a presença física de pessoas em cada local onde você tem um equipamento funcionando ou um cliente para atender. Então, hoje a gente coloca sensores em equipamentos de ar-condicionado, em banheiros, por exemplo. A gente tem aí prédios onde a gente monitora o fluxo de usuários naquele determinado banheiro e você adequa a sua intensidade de limpeza do banheiro à quantidade de funcionários. Então, você pega um aeroporto hoje, o aeroporto de Guarulhos, tem 1.000 banheiros, não estou exagerando, mais ou menos nessa ordem de grandeza. Se você fizer aquele plano de manutenção, de limpeza, que é o tradicional, todo dia uma equipe tem que passar ali às 9, às 11, às 1, às 3 e às 5, e o aeroporto tem 24 horas, então a cada 2 horas alguém passando. Tem que ter um contingente absurdo, sendo que tem banheiros, a gente sabe que eles são muito menos utilizados do que outros que estão ali numa rota de fluxo de passageiros muito grande, numa ala do aeroporto que está mais demandada. Então, o que acontece? Você vai colocar força de trabalho, intensidade de limpeza, onde você tem mais utilização. Isso a gente já tem uma solução para isso. A gente monitora através dos nossos sistemas, aquele que está sendo mais demandado vai ser mais atendido com equipes de limpeza. Os outros não. Tem locais que a gente passa uma vez por dia e tem outros locais que a gente passa uma vez por hora. Então, é só um exemplo bem básico, vocês pediram para ser didáticos. Eu peguei um exemplo bem... Mas desde a gente ter esse exemplo básico, como a gente tem a medição de vibração do motor numa indústria que também, através de sensores, manda para uma central nossa, onde os nossos técnicos, engenheiros, conseguem identificar a necessidade de atuação naquele determinado. Então, isso também é facilities. A gente está falando de duas realidades diferentes, mas ambos apoiados na tecnologia para buscar uma solução de eficiência para aquela atividade. Então, eu acho que agradeço aí a ter entrado no tema, a pergunta. Estou fazendo aqui um jabá aqui da minha empresa, mas não poderia perder essa oportunidade. Mas a gente tem, de fato, uma crença e uma convicção enorme que a junção da nossa experiência de prestação de serviços e facilities aliada à tecnologia é a solução do futuro para esse nosso negócio. Legal, Marcelo. Obrigada, viu? E você, Léa, qual a sua opinião sobre a respeito das tecnologias? Eu concordo muito com o Marcelo Ferraz, né? Da mesma maneira que a gente estava falando há pouco aí, de como a gente está tendo uma transformação urbana, com as pessoas mudando, por exemplo, o interior, né? Deixando as cidades um pouco mais vazias, a gente vê toda, por exemplo, a internet das coisas aí trabalhando no início, e a internet das coisas também dentro das operações de gestão dos equipamentos prediais também no dia a dia. Então, inclusive, tem uma pesquisa que diz que a área de TI, é uma pesquisa, inclusive, do International Facility Management Association, de 2018,
na verdade, era uma perspectiva para mais 5 anos, que as áreas de TI e Facilities Management seriam uma única área. Por quê? Porque hoje a gente está saindo de um modelo tradicional de gestão para um modelo totalmente digital. Então, a gente tem, na verdade, toda essa transição, então precisa ficar bastante atento a isso. E, assim, quem não fizer isso realmente vai estar aí, como eu poderia dizer, com muita dificuldade de sobrevivência do seu negócio. Porque hoje a gente precisa de respostas na hora, e a internet das coisas, como bem o Marcelo pontuou para a gente, está aí até para poder atender, por exemplo, a coisas como essa. Então, assim, e essa transformação digital também, ela está levando a área de compras a fazer compras totalmente diferentes do que ela fazia antes. Então, a gente vê, por exemplo, eu estava conversando com um facilities de um segmento bancário, ele estava com um grande problema, por exemplo, numa questão de um elevador, e para resolver o problema, a indústria de elevador cobrava lá R$300 mil. Ele foi até uma startup, tem com essa demanda, tal, uma empresa simples e tal, por R$20 mil eu resolvo o seu problema. Então, quer dizer, está tendo essa transformação também em busca de soluções diferentes, né? Então, assim, aquela coisa que a gente tinha, não, vamos comprar assim, vamos chamar três compradores, às vezes a gente tem um limite de conhecimento, todo mundo tem um limite de conhecimento, a gente tem que ter essa consciência e às vezes não se permite conhecer novas soluções que o mercado tem disponível. E hoje, principalmente aí na área de Facility Service, a gente tem muita coisa legal que está acontecendo, que as empresas estão colocando no mercado, como bem o Marcelo Ferraz pontuou. Você tem máquinas de limpeza autônomas, por exemplo, limpando grandes espaços, né? Principalmente para a área de logística. Então, quer dizer, você tem muita coisa muito importante que a tecnologia está fazendo. Então, quer dizer, a transformação digital ela acontece em todos os segmentos, inclusive aí dentro das operações de Facility Service e as empresas que contratam, né, os contratantes das empresas em geral, tem que estar atento a isso. Eu sempre falo que um grande aprendizado é a gente procurar ouvir um pouquinho dos fornecedores que são especializados em cada um desses segmentos. Porque, às vezes, como eles estão, esse é o negócio fim deles, eles acabam trazendo coisas muito inovadoras e, às vezes, a gente não se permite comprar. E um dos grandes exemplos aqui, até para fechar essa fala, é que até muito tempo atrás, quando a gente falava em Facility Service, as pessoas compravam headcount. O que é comprar headcount? Compravam pessoas para limpar, pessoas para manter, pessoas para pintar. Hoje não se compra mais isso, a gente se compra a solução. Eu estou com um problema, preciso resolver. Que problema que eu preciso resolver? Eu preciso da parede pintada, então é isso que eu estou comprando. Então, as coisas estão mudando também nesse sentido. Então, a gente tem que também se permitir, principalmente a área de compras, né, estar observando todos esses fatos aí que estão acontecendo no mercado e acompanhar, porque a área de compras precisa, da mesma maneira que a área de Facility Service está se desenvolvendo, a área de compras está se desenvolvendo muito também, precisa entrar nisso. E ainda até lembrando um evento que eu participei já faz muito tempo, de uma indústria, da questão da inovação, inclusive era para o pessoal da área de compras, onde o pessoal da área de compras ia para a indústria e falava o seguinte: olha, eu tenho esse problema aqui e a partir do próximo ano, se você quiser continuar sendo meu fornecedor, você tem que trazer pelo menos 1 ou 2 soluções de inovação. E aí ficava lá no trabalho do fornecedor pesquisar qual era a melhor solução para ajudar essa empresa a também conquistar um mercado melhor aí com as inovações que elas estavam propondo na venda do seu produto. Então, de novo, né, eu acho que essa conversa com o mercado comprador e fornecedor, ela tem que aumentar um pouco mais. E a gente, às vezes, fica só na questão do compliance, né? Olha, tem que seguir a regra A, B, C, D, Y, Z. Compliance é muito legal, mas, às vezes, em compras, ele também pode engessar algumas coisas num contrato. Às vezes, sei lá, vou dar um exemplo, você precisa consertar uma carreira, pela regra de compliance, você tem que fazer 300 coisas, só para consertar essa cadeira você vai gastar 10 vezes, 50 vezes mais do que o custo da cadeira. Então, também observar esses detalhes, né? Acho que compliance, compras, acho que toda organização tem que conversar para criar processos que, na verdade, atendam à necessidade do negócio. Era isso que eu queria falar. Legal, Lea, muito bom. E você, Luana, como é que você faz o fechamento aí dessas questões de tecnologia? Olha, e trabalhando em empresa de tecnologia, eu não posso dizer outra coisa, a não ser a gente só usa tecnologia aqui. Obviamente que tem vários desafios. Eu queria abordar, acho que tanto o Marcelo como a Lea trouxeram experiências aí, seja das companhias, das parcerias, tal. Foi bacana a gente
teve uma experiência desde 2018 para 2019, se, Marcelo, a gente tivesse tido outro parceiro naquela época, eu tive que buscar uma startup fora para trazer o IoT na nossa realidade, exemplo, na limpeza, na manutenção. Foi um trabalho super bacana que a gente fez há algum tempo atrás lá, apareceu até nas mídias na época, porque a gente foi aplicando em várias frentes, né? Em vários parceiros de facilities, e a gente vem trabalhando muito de lá para cá. A gente teve uma colega no meu time que também ganhou até uma premiação por conta desse projeto, que a gente chamou de Smart City, né? Obviamente super conectado ao IoT aí na frente, porque a gente tem uma melicidade no nosso complexo, né? Tem uma cidade, o nome do nosso escritório é Melicidade. Então, é um espaço que dá para aplicar diferentes formas de inovação e tecnologia. Mas eu queria falar um pouco também da competência do profissional, né? Porque tanto de facilities como de compras, eu acho que a gente está vivendo uma realidade que, se a gente não entender que a gente tem que olhar para outro tipo de competência da gente, a gente vai também ficar para trás, como a Leia falou, de alguns parceiros, né? Então, assim, temas de analytics, temas de desenvolvimento, temas de criação, de transformação, é um ponto que tem sido muito discutido aqui no dia a dia, assim, como é que você olha para você se reinventar, pensar o que eu preciso aprender, construir, melhorar, né? Todo mundo conhece o PowerPoint, né? Muitas coisas hoje, um PowerPoint já não resolve mais. A gente cria dashes, e os dashes precisam se automatizar, se atualizar meio que on time, assim, das coisas, para mostrar as informações. E aí a gente tem vários outros recursos de diferentes marcas, né? Seja Microsoft, Google, enfim, todas as empresas de tecnologia trazem recursos que a gente precisa começar a acompanhar isso também. Então, a gente, como profissional, seja de compras ou facilities, precisa correr atrás disso, senão a gente vai ficar para trás. Se a gente não entender que não adianta mais entender de AutoCAD, por exemplo, para quem faz projeto, só que AutoCAD também já está até velho, né? Para pensar, denuncio um pouco a minha faculdade aí de alguns anos atrás, mas tem outras tecnologias que a gente precisa entender, que a gente precisa aprender, precisa crescer e se desenvolver. Então, acho que, um pouco falando de inovação, como é que a gente traz, a gente também, individualmente, precisa incluir na nossa agenda diária, semanal, mensal, formas de se desenvolver nesse sentido, né? De buscar, porque aí, com essa competência dentro da gente, ou essa preocupação dentro da gente vai olhar para parcerias, para processos, para formas de trabalhar diferente também. Então, você não vai contratar mais o headcount por limpeza, você vai contratar solução, como a Leia falou, né? Você não vai mais olhar uma companhia ou uma empresa que não tem um lado de tecnologia, como o Marcelo falou. Isso é um diferencial. E aí vai acabar virando uma necessidade, né? Vai ser um ponto necessário dentro dessas parcerias que você vai criar, e você, como um profissional de facility, se estiver contratando, ou um profissional de compras, vai pontuar de forma diferente isso, né? Eu vejo aqui, de uns tempos para cá, a gente tem vários recursos, a gente usa muitos sistemas, né? Sistemas, às vezes, que não se falam também, tá? Posso aqui falar que dá um pouco de trabalho para trazer de uma coisa para outra, tal, mas eu vejo muito time de compras aqui trabalhando com referências, quando a gente está falando de negociações de produtos que tem que olhar commodities, tem que olhar variações. Então, tem formatos, tem sistemas que ajudam na negociação do comprador para avaliar isso, né? E aí eu vejo aí que é o que a gente tem que correr atrás, né? Um comprador que só trabalha com Excel, que acha que fazendo a negociação comparando A, B e C, com determinados processos, ou que um compliance da companhia indicou que tem que ser, e não começar a se questionar e buscar outras coisas, vai acabar tendo suas dificuldades lá na frente para se desenvolver e para buscar mais oportunidades. Acho que eu queria acrescentar isso aqui, porque é importante, quando a gente fala de inovação e tecnologia, a gente, como indivíduo, também colocar de uma forma diferente no nosso dia a dia. Não estou dizendo que você tem que ter aquela coisa na sua casa lá que você faz assim, acende, a luz apaga, tal. Quem quiser e quem gosta, ótimo, né? Mas eu acho que é um pouco da forma de pensar, de você refletir e buscar mais conhecimento também. Bacana, Luana. Bom, pessoal, então a gente está chegando ao final, e eu queria ouvir agora de você, primeiro agradecer a todos novamente,
e queria ouvir aí de vocês as considerações finais do nosso papo de hoje. E, Luana, por favor, eu queria começar contigo. Obrigada. Bom, eu acho que aproveitando o gancho aí do que a gente estava falando sobre inovação, tecnologia, eu acho que eu quero deixar aqui uma mensagem que realmente é uma oportunidade de estar aqui para participar, para contribuir, mas é importantíssimo a gente sempre se atualizar e conectar. Então, ambientes como esse que vocês criaram, acho que e se conectar e poder se atualizar sempre é fundamental a gente buscar participar também, aprender e compartilhar informação, porque a gente tem uma velocidade de mudança muito grande, independente da experiência que cada um de nós tem, que já viveu. Eu acho que é importante a gente sempre tentar se atualizar. Então, eu deixo aqui um agradecimento e, ao mesmo tempo, também um convite a todos para pensar e refletir onde é que você pode fazer, se inovar no dia a dia, o que você pode transformar de coisas que você fazia e daqui para frente, independente se ainda tiver pandemia ou não, porque também é um outro cenário que a gente não sabe como vai acabar, mas para se desafiar e buscar aí ajuda, apoio, usa o network, usa todos os canais aí de comunicação, então faz do limão uma limonada aí da oportunidade que a gente está vivendo hoje. Mas é isso, deixar uma mensagem de se desafia aí, porque a gente tem muita coisa para aprender ainda. Obrigado, Luana. Marcelo, considerações finais aí para a gente, por favor. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade de poder passar um pouco do que eu penso aqui em relação ao setor de facilities, o setor de facilities ligado à atividade de compras. Já tive a oportunidade de ter a área de compras de uma grande empresa ligada direto à minha estrutura, e foi uma oportunidade enorme de aprendizado e um grande desafio também. Quero agradecer aqui a Luana e a Leia também por compartilharem esse painel aí comigo. Aprendi aí mais um pouco com vocês. Quero deixar uma mensagem. Eu acho que minha mensagem, eu sou um cara otimista por natureza. Esse momento tem colocado o nosso otimismo à prova, e o que eu gostaria de deixar é que todos, independente da dificuldade que estejam enfrentando nessa pandemia, sejam otimistas aí para o futuro. Eu acho que o futuro vai nos reservar aí uma boa vida aí pela frente. Facilities nas empresas tem uma função de trazer esse conforto, essa segurança e essa tranquilidade para todo mundo trabalhar. Então, eu acho que, de novo, peço a todos aí que mantenham a fé e o otimismo para que a gente vença logo aí essas dificuldades e a gente, no futuro, possa voltar de um modo diferente, que a gente, acho que foi até a tônica aqui da nossa conversa, não vai ser igual, mas voltar à nossa vida normal. É isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo. Leia, por favor, considerações finais. Muito bem. Acho que até conversando com a Luana, a gente tem que ter muita inteligência emocional, né, para passar por esse momento. Mas eu queria deixar aqui a mensagem que a pandemia trouxe um luto muito grande, mas, ao mesmo tempo, ela foi um MBA na nossa vida em todos os sentidos. Eu acho que todos nós podemos aprender muitas coisas, a fazer coisas que a gente nem imaginava que a gente seria capaz de fazer. Então, acho que a primeira parte seria essa. A segunda, eu tive ouvindo o professor Harari numa entrevista semana passada, até comentei também falando, e que ele falou uma coisa muito importante, né? Que a natureza do ser humano, na verdade, é essa do relacionamento. Que nós já tivemos várias pandemias, né? Que todos aí sabem, tivemos aí recentemente Ebola, a última da gripe aí, H1N1, etc. e tal. E aí ele até lembra o seguinte, que a AIDS veio e a AIDS não matou o sexo, da mesma maneira que a Covid não vai matar o abraço. Então, que essa seja a mensagem, né? Que a gente acredite que assim que as coisas
vai voltar tudo ao normal. Então, ainda a gente não ficar, às vezes, se pegando aquela empresa, agora todo mundo foi trabalhar em home office, está fechando tudo. Primeiro, não é isso, né? Cada empresa tem uma demanda diferente. E, às vezes, a pergunta que a gente tem que fazer não é o que o mercado está fazendo, mas o que a empresa, as pessoas que fazem parte dessa empresa querem com relação ao negócio. Então, a resposta, às vezes, está dentro da empresa e não no que o mercado, às vezes, está fazendo. Então, a mensagem que eu tenho é essa: vamos ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de resiliência, vamos respirar, vamos ouvir toda a nossa comunidade dentro da nossa empresa, para a partir daí a gente começar, na verdade, a tomar uma decisão, lógico, sempre embasado, né, vendo o que está acontecendo no mundo, porque se aconteceu um espirro lá em Wuhan, a gente sabe o que esse espirro ocasionou no mundo inteiro, então a gente precisa aí tomar alguns cuidados também, mas principalmente valorizar todo o conteúdo que a gente tem dentro dos colaboradores da nossa organização, porque certamente a saída e as respostas que a gente procura está dentro da nossa organização. Era esse recado que eu queria deixar para vocês. Excelente. Bom, obrigado, pessoal. Érica, mais uma vez, obrigado aí pela parceria. A gente terminou aqui, né? Pois é, tinha assunto para muito mais, né? Tinha sempre. A gente sempre fica com esse Sempre. gostinho de falta. Eu sempre quero mais. Mas a gente se encontra no próximo episódio, então. Pessoal, um abraço para todos. Obrigado por vocês terem acompanhado a gente. Acompanhe a gente lá no YouTube. Ative o sininho para o próximo episódio, para vocês terem esse alerta. Compartilhe com seus amigos. Aproveita e visita a nossa biblioteca de episódios já publicados. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.